E sejam bem-vindos ao HODLcast, o podcast sobre Bitcoin e criptomoedas. O meu nome é Guilherme Sanches e eu estou aqui para vos ajudar a compreender melhor o mundo das criptomoedas. O que são, para o que servem e como funcionam. Eu acredito que todos nós podemos ser financeiramente autónomos e livres e que as criptomoedas vão fazer parte do nosso futuro, vão estar implementadas na sociedade e mais tarde vão ser massificadas. Como existem muitas lacunas em termos de informação nesta área em Portugal, apesar de já estarmos cada vez mais evoluídos e termos alternativas fantásticas, enfim, eu decidi partilhar informação e conhecimento com as pessoas. Portanto, intro feita, vamos a mais um episódio do HODLcast, episódio número 26. E vamos falar então aqui sobre um tema que dá um bocadinho de continuidade aos temas que estamos vindo a abordar nesta terceira temporada, mas que, devido àquele longo período que eu estive ausente, não é? Por diferentes motivos, apesar de ter estado constantemente a dar informação, a colocar informação e conhecimento, a fazer webinars, lives no grupo privado, para além de todas as consultorias. Enfim, acabei por estar um pouco ausente do HODLcast e, portanto, agora, nesta segunda parte da temporada 3, faz todo o sentido que nós abordemos um tema interessantíssimo, que é a escalabilidade e as Layers 2, ok? As Layer 2, que no fundo são segundas linhas, redes paralelas, no fundo, soluções tecnológicas que suportam transações mais pequenas e que não consomem tantos recursos na rede. Ou seja, tem aqui o objetivo de promover a escalabilidade e a velocidade na blockchain. Okay? Portanto, vamos aqui a mais um episódio e vamos a isto. Ora bem, por onde é que havíamos de começar? Eu diria que este tema da escalabilidade é um tema que acaba por estar muito em voga, mas antes de refere-se, obviamente, aos problemas que encontramos no maior ecossistema de smart contracts e aplicações descentralizadas, que é Ethereum. E Ethereum é fantástico, tem imensas vantagens, obviamente que tem um papel importantíssimo no ecossistema, é a segunda criptomoeda de maior capitalização e, para além disso, acabou por acrescentar muito àquilo que a Bitcoin vinha oferecer numa primeira instância, não é? Mas, para todos os efeitos, tem problemas principalmente em termos de taxas, porque é caro. Principalmente quando a rede está muito congestionada, nós sentimos que a Ethereum é uma solução nada amigável e, portanto, nem toda a gente consegue operar diretamente Ethereum e de forma descentralizada, obviamente, e, portanto, foram existindo cada vez mais soluções. E não são só mais soluções, são muitas vezes melhores soluções. Claro que algumas delas ainda se encontram num estádio embrionário, mas nós havemos de falar sobre toda essa temática. Anyway, antes de falarmos do caso concreto de Ethereum, eu diria que nós temos que abordar aquilo que é o Blockchain Trilemma. O Blockchain Trilemma é, no fundo, um blockchain triple problema. É um triplo problema em blockchain, ok? Portanto, no fundo, quando nós pesquisamos, estudamos um bocadinho mais sobre blockchain, percebemos que, do ponto de vista tecnológico, a blockchain é afetada aqui, ou é estruturada, tendo três premissas principais. Daí blockchain trilemma, ou seja, este tri vem aqui de três pontos importantes. E esses três pontos são nada mais, nada menos do que, em primeiro lugar, não há necessariamente uma ordem, ok? Mas pronto, eu gosto sempre de começar por aqui. Em primeiro lugar, segurança. Segundo lugar, descentralização. E terceiro lugar, escalabilidade ou velocidade. Eu disse aqui primeiro, segundo e terceiro lugar, mas isto aqui é muito relativo, não é? Epá, qual é que é mais importante? Eu acho que a descentralização é mais importante. Eu gosto mais de blockchains rápidas. Eu gosto de me sentir seguro. Portanto, tudo isto depende daquilo que nós acreditamos mais e naquilo que nós mais valorizamos dentro deste ecossistema.
Principalmente porque tecnologicamente nós precisamos de soluções face aos sistemas tradicionais. E atenção que eu aqui não estou a referir-me apenas a sistemas económicos, financeiros, monetários, estou também aqui a falar de outros tipos de sistemas que não são perfeitos ou estão longe da perfeição. Sistema de saúde, sistemas de educação, sistemas de empregabilidade, de rastreamento, de supply chain, etc., que precisam claramente de melhores soluções para que nós possamos ter, por um lado, melhores resultados, temos acesso à informação mais rapidamente, consigamos proteger a nossa identidade ou privacidade, dependendo dos casos, possamos ter acesso aos nossos dados em qualquer parte do mundo, a qualquer momento, enfim. Mas pronto, o Blockchain Trilemma, voltando aqui ao cerne desta primeira questão, toca então nestes 3 pontos: descentralização, escalabilidade, segurança. Eu sei que há pouco eu inverti a ordem, foi de propósito, agora, troquei de propósito. É só para baralhar. E se nós analisar, e o que é que isto quer dizer, muitas vezes? Bom, antes de mais, o que é segurança, não é? Segurança é o facto da rede estar bem protegida, não ser suscetível aos hackers, e dar a garantia de que os nossos fundos ou a nossa informação, os nossos dados, os nossos tokens, como quiserem, estão efetivamente seguros. Não existe o risco de serem roubados ou corrompidos, não é? Se for o caso de dados ou de informação. Isso é um aspecto importantíssimo, obviamente. Depois, e aquele que despoltou o sucesso da Bitcoin, ou pelo menos aquilo que mais atraiu a inovação numa primeira fase, foi a descentralização. Ou seja, nós podermos eliminar completamente entidades centrais, podermos eliminar completamente a terceira parte, não é? Um intermediário, de forma a que nós consigamos sentir que não existe uma entidade ou um controle, um centro de poder que possa manipular, corromper informação ou dados, ou acima de tudo, acabar por nos limitar imenso nas nossas ações, principalmente no respeito ao nosso capital, não é? Mas atenção, eu não quero, mais uma vez, voltar a levar isto para o capital, mas sim, muitas vezes, para a privacidade, ou para a informação, para a nossa liberdade, que é isso que a Bitcoin também veio oferecer numa primeira instância, mas que muitas outras criptomoedas eu acredito que nos vão poder oferecer, se calhar de outra forma. Mas pronto, continuando. E a descentralização elimina então o intermediário, não é? Faz com que a blockchain esteja, esse livre razão esteja distribuído e exista uma cópia da blockchain em diferentes computadores espalhados pelo mundo, ou em diferentes recursos, enfim. E, portanto, porque muitas vezes podem não ser computadores, não é? Até podem, no caso de algoritmos de consenso proof of stake, pronto, tudo bem, podem ser computadores, mas acima de tudo são endereços, não é? Da rede. E pronto, e para todos os efeitos a descentralização é um ponto crucial aqui. E a outra questão é a velocidade ou a escalabilidade, que é quantas transações por segundo é que a rede consegue ter, e essas transações por segundo, no fundo, acabam por ser maiores. Nestas novas soluções têm vindo a ser, não diria Ethereum Killers, não lhes quereria chamar Ethereum Killers, eu não acho que ninguém vai ou tem intenção de matar Ethereum, mas acredito que nós tenhamos muitas outras soluções aqui à porta que já vamos falar a seguir, e nomeadamente Solana, Luna, Phantom, Elrond, Harmony, já para não falar naquelas que atingiram numa primeira fase market caps superiores, como a Cardano ou Polkadot, mas já lá vamos, porque este episódio também tem que complementar este tema com as Layer 2 Solutions, não é? Portanto, aquilo que são as Layers 2, camadas paralelas à blockchain principal, onde nós temos então aqui, essencialmente, temos aqui algumas representações, mas falaríamos como mais importante Polygon, ou Matic, não é? E depois existem outras
propostas, umas mais focadas como Layer 2, outras mais focadas no sharding, como é o caso de Zilliqa, ZK Rollups, outra componente técnica associada a Ethereum, mas pronto, podíamos falar de Loopring, podíamos falar de XDAI, mas enfim, já lá vamos. Pronto, mas então, estas redes oferecem mais escalabilidade, portanto, mais transações por segundo, taxas mais baixas e, portanto, uma experiência para o utilizador muito mais interessante. E, então, relativamente a este primeiro tópico, que é o Blockchain Trilemma, isto traduz-se no seguinte, que é... nós temos algumas... quando está a ser desenvolvida a blockchain, normalmente só consegue assegurar dois dos pontos, dois destes pilares, dois destes vértices, não é? Se queremos uma rede segura e descentralizada, podemos até, não sei, tomar como exemplo a Bitcoin, acabamos por estar limitados em termos de velocidade. Okay? Até porque as redes Proof of Work são mais seguras, mas também são mais lentas. Se queremos uma rede segura e rápida, podem ser super interessante, por exemplo, para gaming, se calhar vamos estar aqui a deixar de parte ou a não dar tanta importância à questão da descentralização. Nós podemos utilizar a tecnologia blockchain, estar contentíssimos a jogar um jogo e estarmos completamente... Para nós ser completamente indiferente se a blockchain desse jogo é descentralizada ou não. Não é? Porque a nossa experiência como utilizadores é boa e então essa blockchain acaba por ter adoção. Pronto, portanto, percebem onde eu quero chegar? Claro que já existem algumas soluções no mercado que afirmam ter resolvido esta questão de diferentes maneiras. Eu diria que os casos mais óbvios ou aqueles que eu conheço um pouco melhor seriam Algorand, que eu acho que vai ser uma blockchain brutal no futuro, e Radix, que ainda é um bocadinho menos conhecida, mas e hoje em dia já se começa a falar também de uma blockchain escalável, mas apesar de ser também Proof of Work, que é a Cadena. Mas, como veem, este episódio está cheio de bons projetos. Pá. Este episódio devia se chamar Quais as altcoins mais procuradas do momento? Quais as Layer 1s mais procuradas do momento? Mas pronto, eu achei que escalabilidade fazia mais sentido, porque acaba por ser aqui um ponto crítico, principalmente relativamente à blockchain principal, no que respeita aos contratos inteligentes e no que respeita também às aplicações centralizadas, que é Ethereum. E, portanto, este é o Blockchain Trilemma, não é? Assim, de forma mais ou menos reduzida. Também pode ser reduzida, mas o que eu queria dizer era resumida. Pronto, e por causa disto, não só, mas por causa disto, começámos então a assistir a uma emergência brutal, não é? Portanto, daquilo que são as outras Layer 1s. E eu acho que é muito importante falar disto porque tem alguns tópicos que irei desenvolver nos próximos episódios, ou melhor, nós iremos explorar algumas destas soluções em próximos episódios. E tal como aconteceu na temporada 2 do Hodlcast, ou seja, para termos alguns episódios focados em altcoins específicas, em ecossistemas específicos, porque eu acho que hoje em dia, não é só o facto de eu achar, não é? Nota-se isso no ecossistema em geral, começa a ser cada vez mais relevante nós olharmos para projetos bastante sólidos, que, atenção, não significa que sejam perfeitos, mas bastante sólidos, onde nós percebemos que encontramos melhores soluções DeFi, ou seja, de finanças descentralizadas, protocolos onde é possível fazermos depósitos a prazo ou pedirmos empréstimos com taxas mais baixas, com taxas de juro a nível dos depósitos muito mais elevadas, ou seja, que nos dão mais rentabilidade, ou com taxas baixas para empréstimo, que nos permitam depois alocar esse capital, enfim, noutro ativo qualquer, ou utilizar esse capital para pagar contas, o que nós quisermos. Para pagar contas não será o ideal, não é? Normalmente quando pedimos um empréstimo, e isto aqui é fantástico, nós já podermos pedir empréstimos em protocolos descentralizados através do ecossistema das criptomoedas, que não, com muito maior facilidade,
sem termos que apresentar declarações de IRS, cartão de cidadão, sei lá, recibos de vencimento, comprovativos de morada, etc. Ou seja, nós não precisamos, tal como fazemos no banco, aqui não é necessário. Aqui, no fundo, em criptomoedas, nós vamos ter que dar um colateral, ou seja, vamos ter que encontrar ativos que nós tenhamos que possam ficar bloqueados no protocolo para o caso de incumprimento, e obviamente que os empréstimos normalmente não são a 100%. Ou seja, nós podemos colocar um ativo como colateral e depois pedir um empréstimo, sei lá, de 50%, por exemplo. Não queria entrar hoje muito em detalhe, mas pronto, normalmente temos que pedir um valor abaixo. Porquê? Porque esse colateral é um outro ativo, ou melhor, será outro criptoativo e, portanto, naturalmente poderá estar exposto à volatilidade. E se está exposto à volatilidade, significa que se o preço do token ou da criptomoeda cair, o nosso colateral começa a desvalorizar. Se desvaloriza, o protocolo pode então liquidar a nossa posição e nós ficamos com o dinheiro que pedimos emprestado, porque representa muito menos do que o colateral que nós tínhamos. E até uma determinada porcentagem eles depois podem liquidar-nos, não é? Pronto. Mas por isso é que também é importante sabermos quando é que o devemos fazer, etc, etc. Pronto. Mas, anyway, vamos lá continuar. Isto para dizer então que, eu estava a dizer que noutros ecossistemas nós podemos então aceder a protocolos de finanças descentralizadas, exchanges, protocolos de yield farming, ou seja, só plataformas de juro, gaming, ou seja, jogos, cada vez mais também, e está muito na moda, e eu também acho que faz parte do futuro, NFTs, Non-Fungible Tokens, e não falo aqui apenas da arte, pode ser arte, música, gaming ou colecionáveis, que está muito em voga. Obviamente que isto depois nos transporta, inevitavelmente, para o metaverso, ou o metaverse. Mas, enfim, pronto. Isto para dizer o quê? Que existem, então, outros ecossistemas que estão muito melhor posicionados do que a Ethereum nesta demanda, não é? Nesta demanda. Pronto. E que ecossistemas são esses? Esses ecossistemas, eu já referi a alguns. Eu diria que Solana é claramente o ecossistema que vai na frente, ou seja, porque Solana tem uma capitalização de mercado muito interessante e teve um aumento de preços ao longo de 2021 completamente astronómico, mas eu acho que todos os projetos que nós vamos falar hoje tiveram essa evolução, não é? Sei lá, Solana, lembro-me de Solana a $2, não é? Lembro-me de Avax, ou seja, Avalanche, a 3, $4. Recordo-me também de Polygon abaixo de 10 cêntimos, Luna 30, 40 cêntimos, por aí fora, não é? E, portanto, eu diria que Solana é... Atenção, eu não estou a referir aqui nem Polkadot nem Cardano, porque acho que são sistemas diferentes. Bem, diferentes, atenção, eu não acho que eles sejam diferentes, atenção, até porque à data da gravação deste episódio, Solana já ultrapassou o Cardano e Polkadot em termos de market cap. Mas isto eu não gosto de dizer, por isso é que eu digo à data, não é? Porque Solana teve um crescimento muito grande, é muito rápido, apesar de existir aqui uma questão centralizadora, na medida em que existem muitas moedas com os developers, portanto com a equipa de desenvolvimento, mas o facto de termos projetos centralizados numa primeira fase não significa que eles não possam descentralizar mais à frente. Aconteceu isso com o Cardano, não é? Pronto, apesar de que a Cardano ainda tem muito para provar. Pronto, e Polkadot também, apesar de já estarmos numa fase em que já existem então as crowd loans e as parachain auctions em Polkadot, e elas depois, ou seja, que estão a dar seguimento às parachain auctions que aconteceram em Kusama, não é? Mas anyway, eu agora ando a usar muito esta expressão, anyway, porque vejo muitos vídeos em inglês, não é? E depois acabo por ficar com as expressões, uso estas bengalas, pronto. Mas o que eu queria dizer é, enfim, continuando. Solana teve um crescimento fantástico, tem bons projetos dentro do seu ecossistema,
desde Launchpads, DeFi, etc. Sei lá, alguns dos mais conhecidos serão, por exemplo, Radium ou Star Atlas, por exemplo. Eu hoje não queria estar aqui a enunciar todos os projetos, até porque havemos de ter, como eu já referi, já sabem que eu não consigo guardar segredo de vocês, portanto vocês também estão tranquilíssimos de ter um episódio, devemos ter então um episódio sobre Solana. Portanto, Solana é bastante rápida, é barata, tem boas exchanges. Eu gosto de operar em Radium, gosto de operar em Orca também. Acho que são simples e rápidas e fáceis de utilizar. Claro, também tem staking, farming, liquidity pools, etc. Depois temos temos tido um crescimento brutal da AVAX, da Avalanche, porque a Avalanche, enfim, é um ecossistema fortíssimo, também é bastante rápido, e há projetos brutais em Avalanche que, lá está, tem um custo muito inferior àquilo que nós vemos em Ethereum. A minha primeira exchange em AVAX foi Pangolin, mas depois acabei por usar, ou melhor, aquela que teve mais sucesso foi Trader Joe. E tem um projeto também bastante interessante, muito ligado aqui a essa questão nova dos DAOs, não é? Os Decentralized Autonomous Organizations, e a Treasury, portanto, a construção de um tesouro desse organismo, ou dessa organização, que é Time, que é Wonderland, mas que no fundo, que no fundo é um clone ou é uma representação em AVAX daquilo que foi o primeiro projeto desta natureza, que foi Olympus DAO em Ethereum, precisamente em Ethereum. Ou seja, lembrem-se que Ethereum continua a ser líder e mais do que ser líder, em termos de tamanho, é muito grande, não é? Muito grande. Tem um market cap muito superior e veremos como é que corre esta evolução da Ethereum em termos de escalabilidade daqui para a frente, quando passar então para Proof of Stake. Ou seja, a Ethereum tem um algoritmo de consenso Proof of Work, mas em breve, portanto eu diria nos próximos... Não sei se será nos próximos meses, talvez nos próximos anos, em que veremos Ethereum a estar em Proof of Work, apesar de haver naturalmente um período de transição, e se calhar Ethereum vai se tornar então uma máquina ainda mais monstruosa. No bom sentido, obviamente. Desde que as taxas sejam mais baixas, por mim, tudo bem. Por mim, tudo bem. Mas pronto, depois temos Luna, também. Luna como mais uma solução de escalabilidade. Apesar de Luna ser... Eu não queria falar hoje muito sobre Luna, mas é um projeto que eu gosto bastante. E havemos também de ter um episódio exclusivo de Terra Network, não é? Portanto, normalmente é mais fácil dizermos Luna, mas é Terra. Falando agora nas Layers 2 Solutions, as Layers 2 Solutions, no fundo, são soluções que surgiram para dar mais estrutura a Ethereum, ou seja, são soluções que procuraram complementar Ethereum especificamente, ok? Pronto. É uma infraestrutura que promove a escalabilidade e é uma estrutura modular, flexível, e que permite também diferentes tipos de aplicações, não é? Diferentes tipos de aplicações. Curiosamente, também é possível criar ZK Rollups, ou seja, redes de ZK Rollups, ou seja, que no fundo são redes que praticamente independentes, mas que estão sempre agregadas a Ethereum e, portanto, faz com que Ethereum também consiga, através de Polygon, ser aqui uma espécie, ter aqui uma correlação de multi-chain, ou seja, Polygon oferece a Ethereum alguma escalabilidade e um sistema multi-chain, ou seja, consegue colocar Ethereum em comunicação com Polkadot, com Cosmos, por exemplo, com a Avalanche, mas vão existir naturalmente projetos muito focados na interoperabilidade, que será certamente o futuro, não é? No futuro não interessa se os developers estão em Ethereum ou
noutra rede qualquer. O mais importante é que nós consigamos ter um ecossistema em que qualquer aplicação que nós utilizemos nos permita depois ligar a outras redes e enfim, estarmos completamente operáveis dentro da blockchain. Enfim, pronto, Ethereum consegue então com Polygon essa vantagem. Hoje a ideia não é falar única e exclusivamente de Polygon, até porque havemos também de falar um bocadinho sobre isso, mas é apresentar Polygon como a principal Layer 2 Solution para Ethereum. E eu gosto também... em tempos houve uma luta, ou uma especulação, se calhar, eu diria que será mais uma especulação, que entre Polygon, que na altura não era Polygon, ainda era Matic, não é? Portanto, já agora, para quem não sabe, Matic é o token Polygon, houve um rebranding da rede, e Polygon, lá está, este Poly aparece precisamente de várias, não é? Ou seja, para criar então este multi-chain. Mas pronto, é um protocolo que competia no início com a XDAI. No entanto, a XDAI enfim, evoluiu de forma um bocadinho mais lenta e pronto. E, portanto, o Polygon acabou por ser uma solução muito interessante. Vocês em Polygon têm taxas, e é isso que é brutal, e que ajuda bastante a Ethereum, apesar de ajudar outros ecossistemas, não é? E eu já olho um bocadinho para Polygon como um ecossistema quase independente. As taxas são absolutamente ridículas. Ridículas. E é brutal. E eu acho que existem muitos programadores que vão acabar por desenvolver em Polygon. Aliás, acho não, isso já está a começar a acontecer, principalmente programadores que depois querem escalar para Ethereum, mas querem utilizar Polygon para fazer essa construção e depois mais tarde, então se calhar fazer uma migração para Ethereum, caso Ethereum justifique alguma vantagem, mas começa a ver-se essencialmente o oposto, não é? Ou seja, Ethereum é caro e, portanto, como é caro, acaba por ser muito mais interessante desenvolver outras redes, principalmente com Polygon como Layer 2 Solution. Pronto, é um protocolo que eu utilizo bastante. Gosto muito do protocolo, mas acho que tanto a QuickSwap como a Define são boas exchanges e Polygon veio de facto para ficar e oferecer a Ethereum estas sidechains e estas redes que acabam por otimizar a blockchain principal, não é? A blockchain principal. Também é bastante segura. É interessante porque não é necessário, em termos de desenvolvimento, é equivalente a Ethereum, ou seja, não é necessário ter conhecimentos a nível de protocolo, e conhecimentos especiais, não é? Porque acaba por seguir a mesma lógica. E enfim, acaba por ser, eu acho que é isso que tornou o Polygon mais interessante, foi o facto de ser modular, ou seja, é muito fácil de customizar, é muito fácil de construir, foca-se muito na comunidade, mas é fácil é tipo um puzzle, não é? É tipo um puzzle. Pronto, é fácil de montar. Bom, atenção, eu estou a dizer é fácil de montar, isto é o que Polygon me transmite, mas eu não sou programador. Portanto, o fácil é aqui muito relativo, tem aqui muitas aspas, está bem? Tem aqui muitas aspas. Polygon, curiosamente, tem origem indiana, mas isso fica para... Penso eu. Mas confirmo isso entretanto. Mas, enfim, fica para nós explorarmos noutro episódio. Okay? Este episódio, acima de tudo, tinha como propósito nós, então, falarmos sobre a escalabilidade, ou seja, dar a noção de que existem redes mais avançadas, que eu sei que alguns de vocês já estão habituados e, portanto, já conhecem. Outras pessoas que ouvem o podcast não conhecem ou estão menos à vontade. Vão começando a ouvir os nomes. E simplesmente já se podem começar a aventurar, ou seja, porque hoje em dia as exchanges centralizadas já vos permitem fazer withdrawal, não é? Portanto, fazer retiradas de capital, levantamentos, se quiserem, para estas redes. Antigamente não. Antigamente nós tínhamos que, portanto, retirar para Ethereum
e depois em Ethereum usávamos uma bridge, que é no fundo uma ponte, não é? Uma bridge para outros ecossistemas. Agora não. Ou seja, é muito fácil imaginem que vocês têm conta na Binance, é muito fácil vocês chegarem à Binance e enviarem criptomoedas ou tokens, não é? para a rede Polygon, ou para a rede AVAX, ou para a rede Terra, etc. Mas há aqui algumas questões importantes. Normalmente o token que muitas vezes só existe no token nativo da rede. Pronto, ou seja, eu quero enviar para Polygon, até me dava jeito de enviar uma stablecoin para eu poder então não estar posto à volatilidade, ter dólares nesse ecossistema, por exemplo, Polygon, era o exemplo que eu estava a dar agora, e nós depois então podermos comprar o que quisermos, quando quisermos. Mas muitas vezes essas transações têm alguns erros. No outro dia aconteceu-me isso com Solana, eu queria enviar USDC para Solana e não consegui. Eu não consegui. A Binance, aquilo teve ali há uma hora pendente e depois voltou para trás, portanto. E o que é que eu fiz? Acabei por enviar, não foi Solana, não foi o token Sol, até foi Radium, foi o token Ray. Foi rápido, chegou a Solana, depois é fácil fazer o swap para outra coisa qualquer, as taxas são muito baratas, portanto aí já podia ficar, ou seja, vocês já podia ficar com stablecoin na rede, não é? Vocês usam o token nativo da rede compram imediatamente, enviam para a rede e depois trocam outra vez para o stablecoin se quiserem, se for esse o vosso objetivo, também depende, cada caso é um caso. Isto está feito por hoje, não? Acho que está feito por hoje. A ideia era fazer então esta apresentação destas redes e nós futuramente vamos explorar um bocadinho mais estes ecossistemas, está bem? Quem está no grupo privado, obviamente, shout out para vocês. Toda a gente sabe quem é e, portanto, o grupo tem sido um pilar ao longo destes últimos meses, tem sido brutal ver a evolução das pessoas. Não é só uma evolução em termos de portfólio, há pessoas a ganhar muito dinheiro com várias dicas e com bons timings de investimento. E é no grupo privado que nós partilhamos as gems, é no grupo privado que nós partilhamos aquelas altcoins que podem realmente ter um crescimento muito acima da média do mercado e oferecer uma rentabilidade superior. Quando eu digo nós, sou eu e muitas vezes algumas das pessoas do grupo, ou seja, porque também as pessoas hoje em dia, e esse sempre foi o meu objetivo, ter um grupo didático forte para preparar as pessoas para este bull market, 2021-22, mas acima de tudo que se tornem completamente independentes e autónomas e que usufruam tanto deste ecossistema como eu, porque isto é brutal e nós mudamos a nossa vida aqui para sempre, na minha opinião. Mas pronto, dito isto, para quem ainda não está no grupo, devia estar. A mensalidade é ridiculamente baixa e hoje em dia, mais do que as lives da segunda-feira e os webinars quinzenais, vocês têm acesso a tudo o que está para trás, têm imensos webinars que podem ver, imensas lives ou seja, vocês podem maturar horas e horas, se quiserem. Alguns dizem, não, já estou farto de ouvir, ouço no Hodlcast e chega. Também pode ser, não é? Também pode ser. Pronto. Obviamente, também um agradecimento muito especial a todas as pessoas que fazem consultoria privada comigo, porque essas pessoas também ajudam a alavancar aquilo que é o projeto Hodl e enfim, fico muito contente de poder ajudar e de poder contribuir para o vosso sucesso neste ecossistema, não é? Mas pronto, eu acho que por hoje está tudo. Foi um episódio bem giro e espero que tenham gostado. Obviamente, se quiserem, likes, partilhas, comentários, enviem mensagens. Já sei que eu demoro sempre um bocado a responder, é normal, está bem? Eu tenho muitos outros projetos. Já agora, eu acho que ainda não referi isto no Hodlcast, mas para quem não sabe, abri um restaurante em Lisboa, uma pizzaria Luso, que é um franchising, ali na zona do Saldanha. Portanto, se procurarem por Luso Saldanha, é o meu restaurante. Portanto, encontram-me lá. Não sempre, mas mais aos jantares, talvez, mas muitas vezes, ok? Muitas vezes, pronto. Portanto, estão à vontade e é sempre uma forma de falarmos um bocado sobre cripto ao vivo e a cores e, enfim, como eu fui repetindo ao longo deste podcast, deste episódio,
Anyway, let's move on, como diz o The Modern Investor, que é um youtuber que por acaso já não ouço há algum tempo, mas tenho ouvido outros. Mas enfim, confesso que tenho estado bastante focado no mercado e pronto. Bom, isto é uma conversa para outro dia, é uma conversa mais live do que provavelmente para podcast. Malta, muito obrigado, como sempre, encontramos já no próximo episódio. Combinado? Até já, tchau!